Boa noite, eu sou a Vitória e eu vou apresentar o estudo dirigido do grupo 2, que é sobre a Companhia de Distribuição Brasileira ou o Grupo Pão de Açúcar. O meu grupo é composto pelo João Vitor, pela Maria Eduarda, pelo Rafael e por mim. Bom, eu vou começar com uma introdução do que é o grupo. Basicamente, o Grupo Pão de Açúcar é uma das maiores redes varejistas de alimento da América Latina e tem diversas marcas em seu portfólio e diversos tipos de produto. Aqui a gente pode ver um pouco da história, que basicamente a fundação foi em 48 e desde então o grupo participou de diversas aquisições e expandiu tanto o tipo de produto, porque eles começaram com uma doceria e hoje em dia existem várias redes de mercado, entre outras coisas, mas o tamanho também. Então, hoje em dia, a gente vê que a estratégia é um pouco menos na parte de aquisição e mais na parte de focar no e-commerce alimentar. Isso a gente consegue analisar, depois da pandemia. Bom, olhando agora para o balanço patrimonial, a gente tem aqui as imagens do ativo, do passivo e do patrimônio líquido e alguns pontos que a gente gostaria de chamar a atenção. Quando a gente olha para o imobilizado e para o imobilizado em operação, a gente percebe que teve uma diminuição considerável nesses ativos. Uma explicação é a venda da marca Extra Hiper, que foi o que eu comentei antes, já que eles estão nessa mudança para uma estratégia de trazer fortemente o e-commerce alimentar. Além disso, a gente pode observar no passivo a conta passivo sobre ativos não concorrentes à venda e descontinuados, que ela aumentou consideravelmente em 2021 também pela venda da Extra Hiper, que gerou operações descontinuadas, que é basicamente o que essa conta tenta mostrar. E também é possível notar um aumento de quase 1000% no valor da conta ativos não correntes à venda. Um tipo de ativo que a venda tem probabilidade alta de ser concretizada e em um curto período de tempo. Aí, quando a gente olha para o patrimônio líquido, a gente percebe que houve um aumento de 7,8% na conta capital social realizado, ou seja, tem um aumento nos valores que os sócios realmente dão, investem na empresa, que mostra que essa nova estratégia está atraindo novos investimentos. Bom, eu sou o João e agora eu vou falar um pouco sobre análise da DRE. O primeiro ponto que eu queria destacar é o lucro-prejuízo consolidado no período, que entre 2020 e 2021 ele teve uma diferença negativa, ou seja, ele perdeu cerca de 58,7%. E o segundo ponto é o resultado líquido das operações descontinuadas. Ela foi de positivo em 2020 para negativo em 2021 e muito disso foi causado pelos gastos, né, que o grupo Pão de Açúcar teve com a venda do Hiper Extra. Bom, meu nome é Maria Eduarda e eu vou explicar um pouquinho sobre o fluxo de caixa do Grupo Pão de Açúcar. Bom, aqui ao lado a gente tem uma imagem do fluxo de caixa completo dos anos de 2020 e 2021. E agora eu vou falar alguns insights que o nosso grupo teve. Bom, ao analisar esse fluxo de caixa, a gente percebeu uma diminuição muito grande do caixa líquido das atividades operacionais de 2020 para 2021. Ele foi reduzido quase que pela metade. E a gente acredita que essa diminuição esteja intimamente ligada com o lucro líquido dos respectivos períodos, que também baixou muito no ano de 2021. Outro resultado que também colaborou para que o fluxo de caixa diminuísse de um ano para o outro
foi a questão da perda na alienação do imobilizado intangível. Ou seja, o Grupo Pão de Açúcar acabou perdendo dinheiro quando foi vender seus imobilizados e seus intangíveis. E isso também acarretou uma diminuição muito drástica no seu fluxo de caixa. Além do mais, a gente percebeu que a empresa vem tentando investir muito em e-commerce alimentar, que é a venda de produtos online e tudo mais, devido à pandemia do coronavírus. Então, assim, todos esses insights a gente conseguiu ter a partir do fluxo de caixa. Além do mais, a gente fez algumas comparações e conseguiu perceber que a empresa não conseguiu gerar caixa suficiente nos 2 anos para cobrir as despesas de capital e também as despesas de dividendo. E a empresa consegue ter um caixa operacional superior ao lucro líquido em todos os anos. Então, a partir dessa análise, a gente consegue perceber que o grupo GPA não tem um fluxo de caixa muito adequado, não é um fluxo de caixa que está muito estável, até porque ele vem decaindo nos últimos anos. Porém, existem alguns outros indicadores que ajudam na estabilidade da empresa. Bom, aí a gente vai agora falar sobre as análises dos indicadores financeiros. E eu, Rafael, vou explicar aqui o que a gente fez. Primeiro índice que a gente fez foi o de liquidez corrente. Como dá para ver, pega o ativo circulante, divide pelo passivo circulante e dá para ver que está próximo de 1. Ou seja, se acontecer algum problema na empresa e ela tiver que liquidar todas as dívidas que ela tem em curto prazo, ela consegue resolver e pagar tudo sem ter um risco de inadimplência. No índice de endividamento logo depois, a gente vê que o perfil não mudou muito de 2020 para 2021, segue com números muito parecidos, e o perfil da dívida seria de 50% em dívida de curto prazo, 50% dívida de longo prazo. Logo depois a gente tem os índices de atividade. A gente não tinha as informações do ano de 2019, então não foi possível fazer o prazo médio para o pagamento de fornecedores e o ciclo financeiro, que depende dessa informação. Mas a gente observa que em 2021, o prazo médio de estocagem foi reduzido e, com isso, o ciclo operacional da empresa também conseguiu se reduzir. Além disso, o ciclo financeiro é negativo, o que significa que, antes de precisar pagar os fornecedores, a empresa já recebe de clientes e consegue realizar a estocagem. Por fim, a gente tem o índice de rentabilidade. Dá para perceber que em 2020, o valor de 2020 para 2021, o valor se reduziu drasticamente. Em 2021, a rentabilidade é menos de metade do que foi em 2020. Isso significa que a empresa está lucrando menos, o que é resultado, muito provavelmente, além das consequências da pandemia que se iniciou em 2020, também foi resultado da venda do Extra.